E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com o Gandra. Oi? Cara, você tava conversando comigo e me contando que você teve uma infância difícil, humilde. Primeiramente queria agradecer, né, pelo convite, é um prazer imenso estar podendo falar da minha carreira, da minha vida, quanto pessoal e quanto artística. Mas eu acredito que todas as pessoas que nascem com uma classe pobre têm uma infância difícil, né? E eu sou de uma classe pobre e minha infância foi bem assim, complicado. Não diria que foi muito difícil, porque o mais importante eu tive, né? Uhum. Que é o amor. Quando se tem amor, eu acho que a situação difícil, ela deixa de ser Você difícil. passa ela de forma diferente. E torna ser melhor. Mas é uma infância de qualquer criança nascida em bairro pobre, criança nascida... a minha mãe, né, que me criou, ela tem uma história de vida linda e toda vez que eu paro para pensar, eu falo assim, nossa senhora, sua infância foi ruim mesmo, mas aí eu lembro tudo que a minha mãe me conta, eu falo, não, então sua infância não foi tão ruim. Mas a dela foi mais tensa. Foi mais Como tensa. Que foi a Não, história? a minha mãe conta, né, eu não tenho isso muito certo, porque ela só conta, mas ela nunca para, senta e conta tudo direito. Mas ela sempre gosta de ficar soltando assim, vocês ficam reclamando da vida, eu já morei na rua, eu tive que trabalhar, cortar milho pra sustentar, teve dia que a gente comeu só tomate porque não tinha comida. Quando eu morei na rua, aí ela fica falando, quando eu morei na rua, o conselho tutelar queria pegar seu pai, eu bati de porta em porta pra morar e ninguém me aceitava. E aí ela fala, né, é até uma situação muito ruim de falar, mas eu não ligo porque é a realidade, é a verdade, né? Ela fala que até a própria irmã dela negou ela dentro da casa. Da casa dela. E aí, antigamente existia empatia, né? Porque hoje em dia, pra mim, gente, empatia não existe mais, né? E aí uma amiga dela acolheu, né? Aí eu fico parando e pensando, nossa, minha infância foi difícil. Entendi. A adolescência da minha mãe foi difícil. Então, às vezes eu falo que essa infância é difícil, mas eu volto atrás, às vezes, pra falar, não, calma aí, não tá tão difícil assim quanto teve a da minha mãe. Alguém sempre vai ter uma história mais triste, mais difícil, mas também acho que isso não invalida. Não, com certeza. Né? Tipo assim, as dificuldades que você passou, né? Não, com certeza. E uma coisa que você falou né, eu acho isso bonito que você fala da sua mãe, mas na verdade ela não é a sua mãe, biológica. Não, a minha mãe que eu posto tudo, ela é minha avó paterna, né? E eu acho que eu nunca falei isso nem no Instagram, nem em lugar nenhum, né? Eu não Stories, fazia ninguém faz ideia. Até porque eu não mereço dar explicação sobre isso. Claro. Ela é minha mãe e ponto. E o que eu acho lindo é que você trata, tipo assim, tanto que eu em momento nenhum pensei que ela não era sua mãe biológica. Não. Porque, tipo assim, a forma, o carinho que você tem com ela, as brincadeiras que eu dou pra aula que você tem com ela. Mas esse carinho é o que eu acredito que todo filho dá pra uma mãe que o cria, que o trata bem, que o preocupa, que fala, vem cá, o que a gente sempre usa, né? Leva casaco, né? Leva guarda-chuva, vai chover. E a minha mãe, Angélica, ela é isso, né? Então, eu não tenho porquê eu não ter carinho, porque era pra eu ser uma criança, tipo, muito revoltada, tipo, não, sai fora, quero saber não. Mas não. E a gente vê isso muito, Muito. Pessoas que foram criadas com a avó e que, sim, tem essa revolta, né? Não é, com certeza. Mas é o que eu falo, volto novamente. Foi uma criação de vó, mas tem amor, entendeu? Então, o amor invalida essa essência toda passada de mãe biológica, tudo, invalida tudo. Porque eu tive o amor da minha avó, que vó é uma segunda mãe. Porque sempre, tudo que acontece você pode brigar com a sua mãe aqui, que você vai atrás da sua avó, né? Tem sempre aquela, hoje vou almoçar na casa da minha avó, vou lá tomar um café com a minha avó. Então, você já percebe que se você não tem uma mãe biológica,
a sua segunda opção vai ser sempre a sua avó. Entendeu? Uhum. Eles falam, né? Tipo, até mesmo padrinho, madrinha é a segunda mãe. Não, gente, não. Madrinha não é segunda mãe, desculpa. Vó a segunda mãe é vó. É vó. Vó tá sempre ali pro que precisar, não importa qual a situação. Então, eu acredito que isso é muito importante. Minha avó é minha mãe e minha mãe é minha avó. Muito bom. E você falou uma coisa quando a gente estava conversando que eu achei muito legal o que você usou, que você falou assim, eu nasci gay. Sim. Mas desde quando você se percebeu gay? Eu volto e repito, né? Eu nasci gay, mas a minha percepção de Gandra, você é gay, você tem que ir agora, foi um pouco dolorosa, foi muito dolorosa. Porque eu lembro como se fosse até hoje. Nossa Senhora! A gente estava numa festa, minha mãe, né? Uma festa, assim, de amigos da minha mãe mesmo. E aconteceu a situação de um cara me cantar. E quando esse cara cantou... Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Foi tarde também, né? Por 16 anos. E aí, eu sempre soube que eu era gay. Mas aí teve essa situação e alguém foi e contou pra minha mãe. E aí esse cara me cantou e tava cantando outras mulheres, né? Gerando tudo isso. E aí gerou um conflito na festa, tipo, uma briga generalizada, louca. E aí começaram, aí eles começaram a subjugar que aquela briga tinha acontecido por causa de mim. E aí começaram a falar, por que você é uma bichinha? Por que você não se assume? Porque você é gay? Aquilo, a minha mãe, tentando ali, a minha mãe foi falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí a minha mãe me perguntava, não mãe, isso é mentira, você tá doido? Mãe, isso é mentira. E aí eu lembro que a minha mãe me xingou muito, porque era uma festa de amigos, tinha muita gente. Tinha gays assumidos sim, mas tinha muita gente. E aí a gente foi pra casa, eu corri pra dentro do quarto, eu me tranquei dentro do quarto, eu fechei de tudo quanto é, tipo, minha mãe tentando abrir, eu não deixava ela abrir de jeito nenhum. Até que um dia, no domingo, ela saiu, aí ela virou e falou assim, eu tô saindo, mas na hora que eu voltar a gente vai conversar. Nisso, eu já não sei nem como é que eu dormi, mas eu dormi, eu dormi 3 noites, 3 dias. Eu dormi demais pra não ter que conversar esse assunto. E até que passou esse assunto todo. E aí agora, com 19 para 20 anos, 19 para 20, eu comecei a namorar. Me apaixonei e tal, que é o relacionamento que eu tenho até hoje. Eu comecei a namorar, e aí o meu namorado já falou assim, eu vou pedir a sua mãe a você em namoro. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Jesus Cristo, faz isso não. E aí, nunca tinha rolado conversa dele, então? Não, nenhuma conversa. Aí ele chegou, e uma parte positiva é que as pessoas veem gays como monstro. E não é monstro. A minha mãe gostava do Guilherme muito. Gostava não, gosta, né? Gosta muito. E aí ele chegou e falou assim, ô Angélica, eu queria ver se você deixava eu namorar com o Gustavo. E eu lá atrás, eu nem fui no quarto, não. Eu falei, vai de longe. Eu falei assim, você vai sozinho? Você quer isso? Porque se você apanhar, você apanha sozinho. Mas aí, tipo assim, a sua mãe achava que vocês eram amigos ou ela sabia e só... Toda mãe sabe. Não, tudo bem. Eu vou falar uma coisa que todo gay fala. Toda mãe sabe. Não, sim, mas eu digo assim, era uma coisa que, tipo, vocês estavam escondendo ou já tava mais... Não tava nem escondendo, tava mostrando e tudo assim. Aí foi. Aí ele falou. Aí minha mãe falou, meu Deus. Aí eu só escutando minha mãe. Ué, claro que pode, ué. Gustavo nunca me deu trabalho nenhum. Ele não mexe com coisa errada, não faz coisa errada, ele ser gay não vai anular ele ser meu filho. Eu vou defender ele pra tudo, eu vou defender ele com unhas e dentes de qualquer coisa. E defende mesmo. Ela fala, né, tipo, eu não tô nem aí, só que eu não quero que isso machuque ele, entendeu? E
pra gente que é criado assim, eu falo e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu nasci e fui criado na Linhazinha. Linhazinha, eu acho que todo mundo conhece, né? Então, volto a repetir uma coisa que eu sempre falo muito. Quando você nasce em um lugar assim, você tem dois caminhos. Dois caminhos que são perceptivos para todo mundo. Ou você vai para o mundo do tráfico, ou você rouba, vai para cadeia, e nesses dois caminhos tem a cadeia ou a morte. E eu não. E eu criei um caminho nisso tudo. Eu falei, não, gente, eu não quero isso. Não quero essa vida. Eu não quero isso. Aí eu criei um caminho que eu falei, não, esse é meu caminho. E aí vem tudo isso, né? E aí a minha mãe foi explicando pro Guilherme, falando tudo, me defendendo e tal. Aí eu falei, não, então tá bom, né? Aí hoje em dia você chega e vê minha mãe e o Guilherme juntos, você vê eles falando assim, vem cá, anda. Aí o Guilherme fica, vem cá, vaca velha. Aí ela fala, vem cá, meu gêmeo. Vai. Aí ele chega e já fala assim, vai lá fazer café pra mim, sabe? E tem essa troca. Então, e aí percebe-se que gay não é um monstro. E pro Guilherme também é muito difícil, porque eu fui o primeiro relacionamento homoafetivo dele e aí ele teve também que se assumir. Eu falei assim, Guilherme, vai dar tudo certo. Ele, por que vai dar tudo certo? Eu falei, eu não sou um monstro. Eu não sou uma pessoa ruim. Uma coisa que você falou que eu acho interessante, que eu acho até um pouco engraçado, que você falou assim, que ele teve que se assumir e tal. E eu acho isso tão engraçado porque eu fico vendo meu filho e tal, e assim, eu não me assumi hétero pra minha família, sabe? O peso ele é maior pra gente, então, quando você vê pessoas lutando por respeito, pessoas lutando contra a homofobia, é por causa disso. É porque você não se assume hétero pra sua família. Por isso que eu coloquei na frase, eu nasci gay. Eu me aceitei Isso é aos outra 16 anos. Justamente, até porque a gente vive numa sociedade homofóbica, a gente vive nessa sociedade. Então, se aceitar não é uma questão de que você era ou você não era. Uma questão de, tipo assim, e a triste realidade é saber assim, olha, eu vou me aceitar, o mundo vai saber que eu sou gay e eu vou sofrer com isso, infelizmente. E eles veem, né, nessa questão homossexual muita piada, né? Você é gay, né? Mas como é que você faz? Gente, não importa, eu não pergunto. Você é hétero, né? Como é que você faz, menino? Me conta, e na hora lá, o que você faz? Sabe? São coisas que, tipo, sem noção. Tem muitas coisas que eu vejo, às vezes, uns posts que falam, assim, coisas que você não sabia que eram homofóbicas, se você fala. Não, existe várias coisas. Eu falo uma coisa, eu não brigo muito, né? Mas eu sei que é o momento certo de falar, né? Igual exemplo, se eu estiver num local e eu ver que aquela frase foi direcionada para mim e veio com um preconceito, porque eu sou muito leve. Você não percebe? Não, eu sou muito leve. Aí eu fico tipo assim, teve maldade nisso? Aí depois eu chego em casa e gente, aquela fala, teve maldade? Sabe? Aí tem isso. Mas lógico, nem tem vontade de falar. Pô, podia ter falado isso. Eu falava, não podia ter falado, mas não falei, né? Bicha burra. Mas aí vai. Aí eu sei o horário de me posicionar e eu sei também respeitar o espaço do outro. Não que isso seja diferente. Dê direito pra ela ser preconceituosa comigo. Mas não, eu sei respeitar o espaço do outro, até porque eu sou um ser humano. Eu sou gay, sou um ser humano, eu sou uma pessoa comum e isso não invalida o ser humano que eu sou. E a galera acha que piada, tipo assim, você acha que pode ser preconceituosa através da piada que tá tudo certo. Né? E não rola, né? Isso sim. não rola. Se a pessoa for tímida, porque existe, né, no mundo ainda hoje muitas pessoas tímidas que não sabem se posicionar na hora certa e no lugar certo. Tem até medo, né? Às vezes. Tem até medo do que pode acontecer, né? Até mesmo em local de trabalho. Se eu não posicionar, você manda embora, não posso fazer isso. Mas
rola muito. E já aconteceu comigo também, nessa questão de piadas. Uma vez eu fui convidado para uma casa chique, belíssima. Belíssima, tá? Putz. Aí, né, convidado, tá? Rosa mesa, tudo bonitinho, tudo muito certinho, lindo. E aí chega lá, eu, gay, preto, todo mundo branco, todo mundo certinho. Eu falei, ok, vamos lá, vamos entrar. Entrei. E aí logo você já percebe aquele olhar de, assim, temos piada pra noite. Aí tá. Temos um alvo. Temos um alvo. E aí começaram a conversar, tudo. Só que eles não contavam, como diz o... Já foi, eles não contavam. E aí eles começaram um assunto muito culto. Eles começaram a falar sobre escritores, começaram a falar sobre peças de teatro, mas eu nem abri a boca ainda. Aí, do nada, eu solto na mesa assim. Mais uma vez eu fui no Sesc Paládio, lá em Belo Horizonte, e eu tive um contato muito grande com Renata Sorrah, no espetáculo Krum. Foi um espetáculo assim que eu aprendi muito com eles. Desse jeito, falei desse jeito, que eu aprendi muito com eles. Eu senti a mesa fazendo isso daqui, ó. Falei, não, gente, porque eu frequento esses lugares, eu gosto disso tudo, né? Eu sou ator de teatro, eu já frequentei peças com atores famosos, já tive bate-papos muito assim, interessante com todos, e isso é muito importante, né? Eu falei, eu amo sonetos, amo Vinícius de Moraes, soltei tudo que eu tinha pra soltar também, até sai soltando. Tem gente que eu não gosto muito. E aí você vai vendo, aí tá tipo assim, ó, tá aqui uma pulguinha, aí você vai vendo a pulguinha soltando ao redor da mesa e todo mundo falando do mesmo assunto. Falei, se eles contaram que eu ia vir pra cá pra eu ser piada, eles estavam muito enganados, claro que eu vou entrar no assunto. E aí é tipo uma coisa de Miss que fala tipo assim, se der tudo errado você fala sobre a paz mundial. Aí eu falei, então vai, não, se der tudo errado você fala sobre a paz mundial. Né? E assim foi. E aí todos começaram a me seguir nas redes sociais, todos começaram a conversar comigo, me ver na rua, cumprimentar, ter um acesso comigo muito, muito grande. E eu já deixo aqui pra você que é rico, que se um dia me convidar pra ir pra casa, até você mesmo convidar pra me jantar, não bota taça grande, não. Pra vinho, porque aí bota 5 ml de vinho, a taça desse tamanho, aí a gente tem que ficar aqui assim naquela pose. Não pode fazer assim, você tem que deixar bonitinho, né? E aquilo é difícil, menino, manter essa postura. E eu não sou assim. Não dá não. Eu não sou assim, eu sou tipo, pode de chinelo, pode de bermuda, porque eu sou esse tipo de pessoa. É o que eu falei antes de vir pra cá, um parceiro meu de loja, ele falou, mas como é que você vai e tal? Eu falei, eu vou do jeito que eu ando na rua, 24 horas. Aí ele, mas você não vai botar nenhuma blusa, pai? Eu fico assim 24 horas? Ele falou, não, então pronto. Mas aí são essas coisas, né? As pessoas veem a gente com o olhar, a gente chega e muda o olhar da pessoa. Então, e eu senti nesse dia, nessa casa, nessa hora eu senti que veio um olhar de preconceito, né? E preconceito, a gente que é gay, a gente que é preto, a gente sofre todos os dias, né? Não é mimimi. Não é mimimi. E como que é lidar com isso? Eu falo que, tipo, eu mostro que eu não sou aquilo que ela fala, sabe? Igual quando chega e é um preconceito muito, muito farçado, mas muita gente não percebe, que é quando você tá numa loja e você trabalha aqui, isso acontece com muita gente, mas pra gente que é preto, vem maior, entendeu? Uma vez eu tava no mercado na cidade, a moça falou assim, aqui, você pega pra mim a farinha de trigo, porque você trabalha aqui, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, senhora, eu não trabalho aqui, mas como eu sou educado, eu vou pegar essa farinha de trigo pra senhora, porque eu vejo que a senhora é de idade. Aí eu fui e entreguei pra ela a farinha de trigo. E aí, tipo assim, eu dei um golpe no preconceito. Exatamente, entendeu? Quanto mais educado, né? Nesses casos. Eu sei que ela foi preconceituosa comigo, mas eu não preciso ser mal educado com ela. Entendeu? Graças a Deus eu tenho educação. E até uma vez mesmo, andando na rua, assim, voltando do teatro, tal, que eu volto... Ih, meu filho, volto tão voado, parece que... Nem sei se eu tô pisando no chão, tô indo.
Aí eu parei, aí o semáforo parou assim, ó. Aí o cara do carro falou assim, atravessa, bichinha. Eu falei com ele assim, valeu. Eu sou bichinha. Mas eu não. O que eu ia fazer com ele? Ia lá, tipo, bater nele? Não, uai. Eu não sou bichinho, eu sou homossexual, mas pra aquilo ali, eu falei com ele, ok, tudo bem. Só que aí eu não vou fazer maldade com minhas próprias mãos. Eu deixo a famosa lei do retorno. Essa pessoa tem filho, entendeu? Eu assisto muito novela, eu gosto de assistir muito novela. E recente eu reassisti a novela O Outro Lado do Paraíso. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já viu. É uma novela, acho que é até do Valci. E a moça ela era muito preconceituosa, porque ela não queria que a noiva do filho dela branco, fosse preta. De jeito nenhum. E aí o filho dela branco casou com uma mulher branca e a mulher engravidou. E aí o neném veio preto na novela. E aí é muito, velho, é sensacional a lei do retorno. Ela foi preconceituosa o tempo inteiro. E aí, do que ela menos esperava... E o neto dela, que é sangue dela, que a nora não ia ser, né? E aí, veio. E aí, mostra na maternidade, ela fala, não, eu quero DNA. E o DNA chega e fala, é filho dele mesmo, entendeu? E aí eu fico, tá vendo? Então, tipo, se isso acontece em novelas, estão tarjando isso na novela, porque novela, teatro, é tudo um terço da vida real. Sim. Então, pode exagerar, pode não sei o que, mas sim, eu não sei se a pessoa vai se situar na hora que aconteceu alguma coisa com ela. Sim. Mas eu deixo com que a lei do retorno leve pra ela. E eu sempre vou mostrando isso. E isso é o que você faz no dia a dia, mas o que você acha que a gente como sociedade deveria fazer? Eu acho que as pessoas, antes de julgar, de falar que é mimimi, eu acho que as pessoas deviam falar, peraí, eu tô na pele dele? Eu só percebi, de fato, eu nunca achei que a homofobia, o racismo fosse mimimi e tudo mais, mas assim, sabia que existia, mas não fazia parte da minha realidade. Sim. E a triste realidade do ser humano é que é muito difícil a gente entender o que não faz parte da nossa realidade. É muito difícil. Então, assim, eu só fui entender homofobia de fato quando eu me aproximei do Jackson e do Mauro, por exemplo. Sim. Porque aí eu vi o que eles sentiam, eu via alguns olhares, sabe? E às vezes, alguns que nem eles percebiam, eu comecei a perceber, e aí eu comecei a minha mente a abrir pra isso. Porque antes, no meu mundinho, sabe? Tipo assim, isso não existia, entende? E é muito fácil pra uma pessoa que não tá assim, não sofrendo preconceito, dar a opinião dela. É muito fácil ela falar, não, mas não é. Não sei o quê. Até porque na bolha dela aquilo não acontece. E você tocou num ponto importante, que é o Jackson e o Mauro. Uma vez eu fui dar uma entrevista num podcast de Congonhas, que eles perguntaram, né, sobre homofobia e tal, e eu usei o Jackson e o Mauro de referência. Eu falei assim, a pessoa pode ser até homofóbica, mas ela contrata pessoas homossexuais. Você ama as fotos do Jackson e do Mauro e você contrata para tirar a foto. Eles serem homossexuais não... A gente tá falando muito essa palavra, não invalida o trabalho dele. Isso é muito foda. Entendeu? Eu sendo gay e preto, não invalida o que eu faço, não invalida a marca que eu divulgo. Sim, hoje em dia tá tendo mais acesso, mas por quê? Aí eu fico com medo. Essa loja me quer pelo meu talento, ou ela me quer pra falar assim, não, porque o Gandra trabalha com a gente, ele é preto, ele é gay, porque é a justificativa de todo mundo. Tipo aquela vaga que precisa ser preenchida, né? Sim, sabe? E aí, isso é a primeira justificativa da pessoa preconceituosa é assim, não, eu tenho... Minha avó é preta. Ah, não. Não, mas eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo preto, eu tenho um amigo gay, você acredita nisso? E aí, tipo, sabe? E aí eu falo, mas não importa. O meu trabalho fala mais alto do que o preconceito da pessoa. O preconceito que a entendeu? pessoa tem. E aí é o que eu falo, o Jackson e o Mauro fazem um trabalho assim, impecável. Eles montaram uma coisa que é assim, linda de se ver, que qualquer também, exemplo, um casal hétero montaria, e eles fizeram diferente, um casal
homoafetivo também monta. E assim vai. Um casal homoafetivo pode ter uma lanchonete, pode ter tudo e assim. Eu acho que é muito referência, né? Eu falo muito sobre isso. Eu acho que a partir do momento que a gente tem referência de pessoas pretas extremamente talentosas aparecendo na mídia, fazendo as coisas, eu acho que eu fico vendo o tanto que a criança olha, né? Então, o tanto que eu acho importante você ter filmes, você ter séries, você ter, né? Tipo assim, pra pessoa se ver ali. Porque é muito fácil pra mim, quando eu era criança, se me veio um monte de atores, mas eles eram iguais a mim. A Globo tá passando por não sei se pode falar, nome de emissora pode, né? A Globo tá passando por um momento histórico. As 3 novelas de maior, assim, audiência, que é 6, 7 e 9, que não passa as 9, né? Todas as 3 têm protagonistas pretos. Da 6 é preto. E eu vejo, sabe que eu fico puto? Tem gente que reclama, mas agora só vai ter preto? Caralho, antes só tinha branco, você não reclamava. Você não falava assim, nossa, só tem branco passando. Agora que tá... É muito ridículo, né? E aí, tipo, quando lançou a novela Amor Perfeito, quando eu falo que vocês que eu acompanho muito isso, eu acompanho. Quando lançou a novela Amor Perfeito, eu falei, gente, essa novela vai dar pau pra manga. Lançou. Protagonista preto, que é apaixonado pela Camila Queiroz, que é branca. E aí, eles têm um filho. E aí, na época, ninguém queria, porque ele era preto, não seria legal pra família e tal. Ela foge, eles internam ela no manicômio e deixam ela lá. E aí, ela tem esse filho no manicômio, numa montanha, muito legal. E eu já troquei ideia até com o preparador de elenco de Amor Perfeito, para parabenizar sobre isso. E aí, o filho deles nasce e é entregado para uma igreja da cidade. E o filho é preto. E aí, quando lançaram essa novela, eu comecei a ler os comentários. Gente, o menino, eu não sei qual é a idade do ator, mas os comentários na foto do menino era tipo assim... Mas você é filho da Camila Queiroz em Amor Perfeito, nada a ver. Gente, mas o autor não pensou nisso. Sabe? E eu ficava tipo, gente, pelo amor de Deus, é uma criança. E a novela é linda, sabe? A visualidade espacial da novela é sensacional. E as pessoas ali agindo com preconceito numa criança, num perfil de uma criança. Que, claro, a criança não vai ver aquilo, porque com certeza deve ser monitorado pelos pais. Mas eu penso... Mas mostra o caráter das pessoas. Mas eu fico... Gente, por quê? Por que eu não entendo. Tem umas coisas, por exemplo, há pouco tempo o povo tava metendo pau na Pequena Sereia, né? Aí alguém... Não, mas a Pequena Sereia não era preta. Eu falei assim, a Pequena Sereia não existia. Ela não existe. Então, assim, ela pode ser de qualquer cor, sabe? Alguns casos eu até entendo. Então, você pegar a Mulan, que é uma questão asiática e tudo mais. E aí você transformar a etnia dela, eu acho que tá errado. Tipo assim, né? Realmente, não, errado é muito pesado, mas assim, tem talvez uma discussão aí. Agora, um personagem que a etnia não importa, Pequena Sereia, quase todos os outros, né? Tem muitos. Tem um ou outro, igual eu dei o exemplo da Mulan, que a etnia faz diferença pro personagem, mas na sua grande maioria não faz. Não, com certeza. Entendeu? E isso e como a gente pôde ver, né, com o anúncio de Pequena Sereia também, quantas crianças pretas de periferia se identificou. Você via vídeos das crianças chorando, tipo, de emoção, e aí o branco lá tem 50 mil princesas brancas, que a criança acha lindo, se veste pra festa, e a menina preta não pode. Não é. Aí tem gente que fala assim, não, cria novas. Vai merda. Não que não possa criar novas, mas por que eu não posso mudar a outra? Deus também foi nisso. Mas, enfim, eu espero muito que a sociedade mude, sabe? Eu até acredito que já vem mudando. Não, com certeza. Né? Tipo assim, você vê que existe, né? Claro que, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim, hoje a gente vê um preconceito que a gente não via antes pelo fato de não estar mudando. Eu acho que até pelo fato de estar mudando positivamente muitas coisas, igual você deu o exemplo das novelas, que são... Os ratos saem do bueiro também, né? Então, tipo assim, porque pra eles estavam cômodos. Por exemplo, não tinha nenhum preto fazendo novela. Então, pros ratos, beleza. Entendeu? É muito doido mesmo. Mas eu acredito que se não mudar, eu acredito que a gente vai criando vozes.
E é o que vem acontecendo. Eu acho que a sociedade muda, né? E aí, consequentemente, a mídia é obrigada a mudar. E o que vem mudando é isso. Nós estamos criando vozes e as nossas vozes estão sendo maiores do que o preconceito. Isso é o que é importante. E a gente tá falando sobre novelas e tudo mais, e você é ator, né? Ah, graças a Deus. Então eu quero que você me conte mais como isso, como é que você se tornou ator? O ator vem... Agora a gente volta lá, que é quando eu falei de criar 2 caminhos no bairro onde eu morei. E aí, a minha mãe, eu briguei muito com a minha mãe para ela me colocar num projeto social. Antigamente existia um projeto social ali no Morro do Cemitério que chamava Recriança, bem do lado do Lar de Maria. E esse projeto era muito legal. A gente ia pro projeto, tinha dança, tinha teatro, tinha educação física, tinha desfile, a gente fazia tudo. Tudo que eu vivo hoje eu já fiz nesse projeto social. E lá eu conheci, que é hoje em dia um professor e um grande amigo, o Geraldo Lafayette, que é um grande fazedor de teatro da nossa cidade. Fantástico. A Lafayette, não sei se Lafayette valoriza tanto o Geraldo como merece, Como mas deveria, né? quando a gente chega em outras cidades com o Geraldo, a valorização desse fazedor de cultura, de teatro, é muito grande. É a diferença que a gente tem hoje. Muito grande. Ele é o teatro na Lafayette. Com certeza. Eu acho que, tipo, se fosse falar, você ia falar teatro, eu ia falar Geraldo dele, Lafayette. E aí eu conheci o Geraldo nesse projeto social, que aí eu comecei a fazer lá e tal, aí eu já comecei a fazer a primeira peça. Recentemente ele até me mandou algumas fotos minhas do meu começo. Eu comecei em 2012, eu acho que eu tinha 11 anos. Eu acho que tá fazendo quase 11 anos que eu já faço teatro, tem uns 10, 11 anos. Pra quem não sabe, eu tenho 22 anos com cara de 40 anos. Mas aí eu comecei no teatro e aí eu fui entrando pra casa do teatro, que fica aqui no São João mesmo, no bairro. E aí eu nunca mais saí. Até porque é lá que eu me encontro, é lá que eu consigo... Né, a gente fala que no teatro a gente consegue ser o que a gente quiser. Tudo é igual, exemplo, hoje eu quero ser, deixa eu ver, hoje eu quero ser uma pessoa depressiva, vou lá pro teatro. Hoje eu quero ser uma senhora, eu faço teatro, entendeu? Então é nisso que a gente vai buscando tudo. E a gente brinca muito que a partir que a gente entra da porta do teatro, a gente esquece o mundo lá fora. E, gente, é inacreditável, porque é assim, a gente entra, a gente esquece tudo. A gente esquece tudo, porque a gente precisa limpar a alma pra ir pra frente ali. E isso é muito legal, é muito bom. E aí, tem a semana passada não, né? Porque isso vai soltar daqui a uns dias, mas no começo de junho teve 2 espetáculos do Menino e a Árvore, não é? Isso, a gente apresentou o Menino e a Árvore mês passado, maio. Foi em maio? Maio, foi 27 e 28 de maio. É verdade. A gente... Eu falei que é começo de junho. Hoje é dia 31 de maio. Como que vai começo? É porque maio nunca acaba, velho. Maio, por favor, você tá me ouvindo? Acaba! Mas o Menino e a Árvore é um espetáculo, assim, sensacional. Eu não sei se vai dar pra mostrar aqui. Eu tenho a tatuagem. Eu me tatuei no Menino e a Árvore aqui, ó. Nossa, que legal. Tá vendo? Seja diferente, o Menino e a Árvore é o meu personagem. Sim, você. Eu me tatuei e falei, as pessoas falaram que era autoestima. Se for também, foda-se. Né? Eu falei, foda-se, pra não falar foda-se, Batista. Você falou. Mas aí deu certo, né? Aí o Menino e a Árvore é um espetáculo, assim, sensacional, que fala de uma criança que tem contato com uma árvore e quem nunca, né, gente, conversou com uma árvore. E a gente vai fazendo essa história do menino criança, do menino adolescente, do menino adulto. Acho que foi na 3ª ou 2ª, 4ª apresentação do Menino e a Árvore. Todo o nosso cenário, ele é feito, as copas da árvore é feita com pneus e amarrados na tela de viveiro, com tecido e tudo. E aí a gente tinha pregado, né, pregos assim pra juntar as copas. Ok, daí tudo bem. Só que não tinha visto aquele prego. E aí, como sou eu que ajuda a montar a árvore, eu e a Fran, a gente vai montando a árvore. No eu montar, nessa época nem era a Fran, mas ela que ajuda a montar. Mas aí, no eu montar pra colocar assim, eu vim com o pneu, o prego enfiou nesse dedo meu aqui.
Aí ele só foi embora. Aí eu falei, gente, aí eu botando a arma, não sai, o que tá acontecendo? Tirei. E aí, se sangrava. E eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Aí eu desci, e o nosso cenário são andaimes, né? O andaime principal, ele é altíssimo. Entendi. E aí eu desci com o dedo assim, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí atrás do andaime, a árvore me tampando, eu chupando o dedo, o sangue saía, eu chupava o sangue lá, e aí eu falei, gente, vai parar. Aí, quando eu entrei em cena, o que eu fiz? Em vez de eu deixar o dedo parar sozinho, não, eu fiz isso daqui com a mão. Pra travar. Mas eu acabei apertando mais. Aí eu apresentei o espetáculo assim, ó, com a mão. E aí depois eu fui vendo que tava sangrando. Aí eu comecei a passar na roupa. Eu ficava passando. Aí o toco da árvore, assim, né? Os galhos, é um pano marrom. E eu ficava, tipo, alisando a árvore pra estancar aquele sangue, assim. E não parava de sangrar. E, gente, é um espetáculo infantil. Você queria saber um sangue na mão que eu fazia... né? E sangrava muito. E aí eu tenho uma cena toda. E toda a minha cena foi com o dedo sangrando. Depois eu falei, acho que agora parou. Aí eu voltei com o dedo, assim, e comecei a agir normalmente, sem desespero. Divertido, uma ótima forma de... né? Cara, eu amo teatro. Eu já fiz teatro. Sério? Já. Eu tenho até uma história que eu fiz um monólogo uma vez de 40 minutos. Eu adoro esse monólogo, eu já cheguei até começar, mas falta tempo, eu escrevi um livro desse monólogo. E eu lembro que eu trabalhava na locadora do meu cunhado, lá no São Sebastião, e eu fiz esse monólogo daqui até lá, ia fazendo. E só na cabeça, eu não anotei ele, sabe? Eu anotei ele depois que eu fiz, a primeira vez eu anotei. E aí eu fui fazendo, né, a história de um cara que ele, tipo assim, ele voltou. Assim, ele já tinha morrido, então ele voltou pra contar a história dele, sabe? E aí ele conta que ele sofreu, tipo assim, os pais morreram, né, num acidente de carro, e aí ele morava com o avô, e o avô abusava dele. Então, assim, a história dele é bem pesada, é bem dramático, sabe? É bem pesado, mas assim, eu adorei fazer, assim, pra mim é uma das principais realizações que eu já fiz na minha vida, pra te falar bem da verdade. E, até aproveitando, contando essa história, eu tenho vontade de fazer de novo esse monólogo, então eu tô te convidando pra me ajudar a fazer. Uai, a gente bora botar isso em prática, bora. Fechou? Bora fazer. Então beleza, aí eu vou te passar direitinho, a gente vai conversando, porque eu tenho muita vontade de fazer, na verdade eu tenho mais vontade de fazer e filmar. Sim. Pra guardar, pra ter aquilo, exatamente, pra ter aquilo, sabe? É importante, sabe? Quando a gente bota essas realizações pra fora, igual eu também tenho o espetáculo Portas, que é um espetáculo que fala sobre depressão, que fala sobre ansiedade, fala sobre a vida da gente dentro de um quarto, que é uma realização também, porque eu nunca tinha feito drama nenhum e pegar esse espetáculo e falar sobre ansiedade, meu Deus do céu, E até falando sobre crise de ansiedade... Ai, meu Deus. Como que foi a primeira crise de ansiedade? Foi tenebrosa, foi assim, foi horrível. E aí eu comecei, eu falei, mas a gente tá sorrindo o tempo inteiro nos stories. Aí vem aquela frase que virou recorde de compartilhamento e fora dos stories você tá bem? Que foi uma piada que a galera inventou. Mas se você for parar pra pensar, aquilo é uma pergunta que você gostaria de fazer pra muitas pessoas. Sim. Pra você mesmo também, né? Com certeza. E fora dos stories você tá bem? E eu não tava bem. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu não sei. E aí até que um dia eu, dentro do quarto mesmo, e, gente, a ansiedade, ela não precisa ter um motivo. Ela ataca. E ela vai atacando de uma forma que aí a gente, quando a gente vê uma pessoa suicidando, a gente fica tipo, mas ela tava tão bem ontem. Ela tava bem pra você. Pra ela, né? E aí eu fico, meu Deus do céu. Eu ficava num quarto dentro da minha casa, na parte de baixo, que eram os quartos onde ficava o quarto da minha mãe, da minha irmã, tudo certinho. E aí, decidido na semana, eu falei, eu vou mudar de quarto. Tem um quarto na laje que eu tinha transformado para ser o meu estúdio de gravação. Falei, não, eu pintei o quarto, eu fiz tudo, falei, eu vou mudar pro quarto de cima.
É um quarto que tem que subir escada da praia pra lá, você já chega e já tá lá em cima. Eu falei, gente, mas por que eu tô mudando de quarto? Por que que... E aí as fotos, que tinha as fotos minhas na parede, e eu fui tirando, foi caindo e eu não dava vontade de botar lá mais. Eu falei, deixa essa merda no chão, foda-se. E aí, foi por volta de 1h da manhã. E quando você precisa das pessoas, você não encontra, você não acha. Você manda um oi, você não acha. É muito louco. É muito louco mesmo. E a crise, ela vem trazendo várias coisas pra sua cabeça. Ela vem trazendo, mas aí vem trazendo relacionamento, vem trazendo vida financeira, vem trazendo vida familiar, alguma coisa. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Eu fui começando a tremer, e eu tremia muito mesmo. E aí eu entrei no Instagram. E é muito doido, porque eu entrei no Instagram e eu não vi o que eu queria pra me acalmar. Eu vi uma coisa que alimentou aquilo muito. Aí é foda. Aí eu comecei a tremer muito mais. Minha cabeça começou a queimar. Eu comecei a chorar muito. E eu não sabia o que fazer, né? E eu ficava mexendo muito com as mãos, eu deitava e eu começava a mexer e não saía do lugar. Eu tentava sair da cama, mas eu não conseguia. E é muito doido eu falar isso, mas eu deitado, eu sentia a minha alma fazendo assim, ó. E meu corpo no colchão. E eu tentava levantar e parece que era uma coisa que puxava, sabe? E eu falava, gente, por que está acontecendo comigo? Eu não sou uma pessoa assim, só que eu não pedi pra ser assim, né? Foi o meu emocional que jogou isso. E foi muito doido que na hora que eu caí em si, que eu tava tendo uma crise de ansiedade, eu só chorava. Eu só chorava muito. E aí eu tô assim, será que isso passou? Será que isso acabou? Será que isso passou mesmo? Pera, eu tô aqui, sou eu tô chorando, o que tá acontecendo? E aí eu falei, Gano, você precisa sair do quarto agora. E aí eu desci pro banheiro, eu liguei o chuveiro no gelado, porque minha cabeça queimava muito e eu tomava muito banho gelado. Tomando banho gelado, e eu não sabia porque eu tava tomando banho gelado, e eu só tomava o banho gelado, porque pra mim, no meu subconsciente, aquilo ia me acalmar, e me acalmou. E aí, depois de um tempo, aí já era 3h da manhã. Eu falei, passou. Mas aí que eu vi que eu mandei mensagem pra Deus e o mundo, e ninguém sequer falou assim, oi, tá tudo bem? Ninguém. É sempre assim. Ninguém falou isso comigo. Ninguém falou isso comigo. E aí quando eu fui... Eu acho engraçado que eu lembro que eu já algumas vezes, algumas crises, eu mandei mensagem para as pessoas, ao mesmo tempo outras eu falo assim, eu já mandei muito, o Instagram tem essa vantagem, eu mandei muita mensagem e punha cancelar envio durante a crise, porque eu falava, não, eu preciso conversar com alguém. Eu não quero incomodar ninguém. Ao mesmo tempo, sabe? Eu cheguei a mandar mensagem pra gente famosa, velho. Pra você ter uma noção. E sabe por quê? É porque a gente tem na cabeça que uma pessoa qualquer vai te salvar. Não sei se você já assistiu o filme O Milagre do Paraíso, de uma menininha que é muito doente, cai numa árvore. Eu sei que filme que é, mas eu acho que eu nunca assisti. E nesse filme tem takes muito doido, que é as pessoas ajudando essa família o tempo todo, mesmo tudo dando errado. Tá. Eu falo assim, velho, se são desconhecidos que ajudam essas pessoas, por que não são desconhecidos comigo, né? que vão me ajudar? Sim. Sabe? E aí eu tenho muito na minha cabeça, igual o povo fala, ai, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas se Jesus estiver voltando no preto que você despreza? Se Jesus estiver voltando no gay que você despreza? Se ele for rejeitado naquela época, como é que vai ser hoje? Se Jesus estiver voltando no mendigo que você menospreza na rua, sabe? E aí eu tenho isso muito na cabeça. Então eu acredito que qualquer pessoa pode me ajudar. Como eu posso ajudar qualquer pessoa. Exatamente. Só que as pessoas, aí é o que eu volto a falar, as pessoas estão sem empatia. Não existe empatia mais. Existe empatia quando a luz convém.
Aí existe empatia. Nossa, é amigo demais, só. Não, mas aqui, tô precisando daquele negócio. Ok, aí eu sirvo pra você. Mas quando eu preciso, eu não sirvo. Mas aí por isso que eu acho que os desconhecidos te ajudam mais do que as pessoas que estão do seu lado o tempo todo. E muita gente hoje em dia, né, psicólogo ajuda muito. Ah, com certeza, é extremamente essencial, sabe? Eu sempre tive muitas crises, tenho muitas crises, na verdade, principalmente madrugada. Acho que é o horário oficial de crise de ansiedade, né? Assim, a gente tem outros momentos, mas madrugada é uma coisa que eu faço muito hoje, sabia? Eu acho assim, pelo menos pra mim, assim, eu sinto muito que as minhas crises são a desordem dos meus sentimentos, todos ao mesmo tempo. Eu sinto um pouco isso, sabe? E eu tento ao máximo que eu consigo durante a vida, assim, durante o meu dia a dia. Até por isso, por exemplo, eu gosto muito de drama, talvez, e de chorar vendo drama, porque eu acho que isso vai esvaziando, sabe? Tipo assim, por mais que isso não me impeça de ter crise de ansiedade, mas acho que isso dá uma aliviada, sabe? E eu acho que, igual você falou de psicólogo, é muito importante, acho muito importante, porque você pode falar sobre aquilo. E a gente, igual você fala, né? Você comentou, tipo assim, por que eu tenho essa porra? Por que tem? Por que tá em mim? Entendeu? Eu acho que é a maioria das coisas que as pessoas se preocupam e se perguntam. Por que eu tenho? É muito obrigado. Eu acho que o psicólogo, o foda é tipo... É ser um desconhecido que não vai te falar merda, sabe? Sim. Porque tem a vantagem... O problema... É porque, tipo assim, a vantagem do desconhecido é porque não é alguém que vai te julgar quando você falar... Porque eu já sofri muito com isso, de tipo assim, porra, eu tô tendo uma crise de ansiedade, pô, eu tô passando por uma depressão, e falo assim, por quê? Isso é bobagem. Que motivo você tem? Você tem dinheiro, você sabe, trabalha. Assim, então, tipo assim, e aí você fala assim, porra... E aí o psicólogo não vai te falar isso, porque, né? Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. E falando em coisa triste, e eu não sei se é triste, porque você comentou isso comigo, e eu não sei a história, e eu não sei pra onde essa história vai, que é a morte do seu primo, e eu não faço ideia do que aconteceu. Ai, gente. Eu tenho que contar, né? Porque, mamãe, de culpa. Mas a história do meu primo é muito engraçada. Ele morreu, né? Claro, que Deus o tenha. Mas o meu primo, ele era uma pessoa, tipo assim, acho que ele tinha uns 42 anos, assim. Ele era aqueles caras que ficavam na porta do mercado, descarregando um caminhão, tudo. E aí, tipo assim, ele ia lá em casa praticamente uma vez por mês na vida. Só. E aí ele foi, tal, chegou lá em casa, ele sempre chegava com uma sacolinha de Danone, que ganhava lá. E minha mãe pegava e foi embora. E assim, isso é repetitivamente, sempre, e acontecendo. Uma vez, ele foi, e aí, eu não sei, parece que ele brigou com a minha mãe, aí ele falou assim, mas eu vou voltar. E aí ele foi e levou a chave de casa. A chave lá de casa, ele levou e tudo, foi embora. E o isqueiro da minha mãe. Foi embora. Aí tá. De repente, passou uma semana, 2 semanas, minha mãe recebe uma ligação. Assistente social do pronto-socorro. Tudo bem, eu fiquei sabendo que você é tia do tal, que tá aqui internado com a gente. A minha mãe, uai, tá internado? Sabia não? Tá sim, ele tá com uma infecção generalizada, né? Tá aqui, internado com a gente. Aí, será que teria como a senhora vir aqui pra reconhecer mesmo se é ele, né? Tá. Minha mãe começou a ligação. O Snake tá no hospital internado. Já falei o nome. O Snake já morreu, gente. O Snake tá no hospital internado. Eu falei, ai mãe, o que eu posso fazer? Aí ela, eu vou ter que ir lá, né? Porque sempre sobra pra mim. Eu que tenho que ir. Nas horas ruins é eu que tenho que ir. Eu falei, mãe, então vai. Descobre o que é e para de gritar no telefone. Minha mãe foi. Chegou lá, liga minha mãe. O Snake morreu. Mãe, você não tava internado até agora há pouco? Já tá no necrotério. Aí eu, mãe do céu. Aí ela, mas Gustavo, pelo menos eu peguei a chave e o meu isqueiro. Aí eu, mãe. Ela, oi, eu. E como é que você fez? Ela falou assim, eu fui lá no necrotério reconhecer ele, peguei no bolso, tinha a chave de casa. Peguei no outro, tinha o meu isqueiro e R$2.
Eu peguei os R$2 e comprei um café na lanchonete. Tomei pra fumar um cigarro. Isso é muito Aí eu pau. falei, mãe, você pegou R$2 do defunto? Aí ela, ele levou minha chave de casa e meu isqueiro. Aí eu falei, mãe. É juros. Mãe! Aí ela, você acha que eu ia deixar ele ser enterrado com o isqueiro e com a chave de casa? Eu falei, mãe, você não fez isso não. E aí ela conta assim, peguei R$2 e um isqueiro do bolso dele. E aí eu escuto essa história. Dou bastante risada, velho, mas eu Só muito pau, velho. a minha mãe contando, ela, peguei mesmo. E minha mãe fuma 24 horas, não fumem. A minha mãe, ela conta soprando fumaça na sua cara. Mas é muito pala, porque ninguém lá em casa gosta de, tipo, de reconhecer corpo. É tipo, Acho que ninguém no mundo gosta, né? Eu acho que não é só uma característica. Minha mãe, essa semana minha mãe falou, o fardo pesado sempre sobe pra mim. Não sei porquê. Deus vai ter que me dar muitos anos de vida. Eu falei, vai, mãe. Aí ela fala, se é um esfaqueado, eu tenho que ir ver. Não precisa ser da família, não. Qualquer um que ela Minha mãe, conheça. eu acho que se minha mãe vê alguém na porta do pronto-socorro, tá assim, não, morreu, tem que reconhecer ela, eu vou. Eu acho que a minha mãe, ela vira voluntária, assim, pra reconhecimento de corpo, pra velório. Minha mãe, assim, sensacional. Você contrata pra ganhar dinheiro. Minha Contratar ela pra ir nos velórios. A minha mãe, ela dispensa festa pra velório. Eu não tô mentindo. Quem tá me assistindo e conhece, a mãe sabe. Ela dispensa festa pra velório. Você chegar e falar assim, Angélica, Gustavo morreu. Vai chorar. Claro que ela me ama. Mas vai falar assim, nossa, mas eu não arrumei cabelo. Eu não arrumei a unha, como é que eu vou? Eu falo, mãe, você tá indo num velório. E minha mãe, ela tem um senso da pedinte. Pobre, né? O pobre tem um senso da pedinte. Uma vez, a senhora morreu. Eu tenho ódio da minha mãe por isso. Gente, assim, no velório, minha mãe aproximou pertinho, assim, do familiar. Tô assim. E ela conhecia a pessoa. Claro, oxe. Minha mãe chegou aqui. Eu falei, mãe, o que foi que você tá... Mãe, ela, aqui. Se você for desfazer de alguma coisa da defunta, você lembra de mim? Eu falei, mãe. Aí ela, ai, Gustavo, o povo desfaz, o povo dá pros outros. Eu falei, mãe, você precisa fazer na fila, Eu falei assim, mãe, a tampa do caixão da mulher nem fechou. Você já tá pedindo as coisas dela? Semana seguinte, chegou uma caminhonete de coisa. Ela foi a primeira da fila, ela foi a primeira que teve coragem de pedir primeiro. Minha mãe meu filho pedinte. Mas tem um lado bom. Minha mãe pede, como a gente mora lá no São João ainda, buraco com linhazinha, minha mãe pede e dá pros outros assim, ó. Ela vai chegando na janela e ela, Vizinho, tem umas roupas aqui pra você. Aí vai dando pros outros assim, né? A minha mãe tem aquele senso de tipo, antes de ajudar alguém, olha o seu vizinho. A minha mãe sempre olha os vizinhos primeiro pra depois ajudar. Mas a minha mãe é doida. Se deixar. Se precisar de contratar atriz pra velório, eu tô contratando minha mãe. Fazer um casting, né, com ela. Eu vou chamar sua mãe um dia pra vir cá. Todo mundo fala isso, ninguém chama, tá? Eu chamo. Não, eu vou chamar. Chama ela pra você ver aqui. Aí, gente, vai ser drama. Vai ser muito drama. Ela vai falar que eu não ajudo ela a mexer no WhatsApp. Ela vai falar que eu não ajudo ela a mexer no Facebook. Como é que é? Facebook. Ela vai falar um monte de coisa, tá, gente? Mas é mentira. Todo filho é assim. Entendeu? Obrigado. Mas é porque também é a mesma coisa, né? A mesma coisa do WhatsApp que pede hoje, pediu há 3 dias atrás. A mesma coisa. E tem uma coisa lá em casa que é de defunto. A minha mãe arrumou, eu vou repetir essa história de novo. Minha mãe chegou lá em casa com um quadrinho desse tamanho assim. Eu falei, mãe, que quadro é esse? Ela virou assim, ó. Você já, não sei, antigamente tinha muito isso. Você já viu Jesus que pisca? Nunca. Ainda bem. Ainda bem que eu já vim planejado. Eu mandei o vídeo pra alguém. Depois eu ponho. Mentira. Dá pra focar aqui? Tá. Não, eu vou pôr, você me manda. Aí a minha mãe arrumou um quadro de Jesus que pisca. E aí, ela não pregou na parede. A estante, ela colocou o quadro assim, ó. Aí você passava debaixo do estante, aí fazia assim, ó.
Aí eu tirei o trem do lugar. Claro. A minha mãe, quem tirou Jesus do lugar? Eu falei, mãe, ele tá piscando. Você não pode colocar uma coisa assim. Aí você passa, velho. Eu falei, mãe do céu, você não tá fazendo isso não, velho. E ela trouxe aquilo de uma falecida, que eu não sei quem é. Se você quiser vir buscar, por favor. Aí ela tem, velho, ela tem isso, mas é mãe, né? É o jeitinho dela. Ele é muito Paulo. Mas vamos marcar. Com certeza. Cara, foi um prazer ter você aqui. Eu que sou grato, muita gratidão. É muito legal esses projetos, né? Como o seu, que eu acho que tem que ser valorizado, porque apesar de tudo, você traz pessoas, você traz seres humanos pra cá. E eu desejo muito sucesso. Eu espero que as pessoas comecem a valorizar mais e mais esse trabalho, porque para quem não sabe, gente, tem todo um equipamento aqui que não é R$1, não é R$2, entendeu? E eu não tô pagando pra estar aqui. Ele me convidou e eu aceitei e tô vindo. E realmente, muito obrigado mesmo. Eu desejo muito sucesso pro Take. Quando sair esse Take, gente, por favor, divulgue, né? Mas muito obrigado mesmo. Obrigado de coração. Mas espero que você volte junto com a sua mãe. A gente tem bastante dela. Tem que ter café, tá? E Itaipava. E cigarro. Sem defunto. Não, pelo amor de Deus. Obrigado, mãe. Te amo.